Começando o vídeo com essa torcida maravilhosa do Vasco, né? Como é bom ver essa torcida comemorando feliz, comemorando aliviada, né? Eu acho que assim, a sensação maior depois do jogo de ontem foi de alívio, né? Um sufoco danado ali na parte final, mas vitória do Vasco, né? Vitória do Vasco, era importante demais o Vasco conseguir essa vitória, estava muito pressionado e bom, a gente dá uma respirada na tabela de classificação, abre mais uma vez 4 pontos de vantagem para o quinto colocado e ultrapassa o Grêmio, né? Joga uma pressão maior agora em cima do Grêmio, que fica na quarta colocação ali, sendo o primeiro alvo, né, dos clubes que estão fora do G4. Então a gente vai falar muito, né, sobre a partida de ontem, sobre novidades para hoje, né? Hoje tem coletiva de Josh Wander, dono da 777 e principal acionista, né, da SAF Vascaína. Vamos ver o que Josh Wander tem a dizer sobre o futuro do Vasco da Gama. Ontem, Josh e a comitiva da 777 estiveram em São Januário, comemoraram bastante a vitória do Vasco. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e, claro, né, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, começando mais um vídeo e começo falando de uma parceira aqui do canal Machão da Gama, a StreamBet. E se liga nessa dica, na quinta-feira teremos um jogaço pelo campeonato inglês. O Leicester City vai receber o Manchester United, um baita jogo pra gente acompanhar e, claro, fazer aquela fezinha na StreamBet. Como o campeonato inglês é sempre muito disputado, as duas equipes precisam da vitória para alcançar as primeiras posições. E claro, né, isso vai fazer com que o jogo fique imprevisível e que a aposta seja ainda mais divertida. Eu, particularmente, vou apostar no Manchester United. Tá pagando 2,02 lá na StreamBet. E não se esqueça, fazendo seu cadastro no link que está no comentário fixado, você vai ganhar um bônus e no seu depósito ainda tem cashback, meu amigo. É isso aí. A StreamBet chegou com tudo no Brasil e bora lá fazer aquela fezinha. E especialmente para você que não pulou esse anúncio, ficou aqui até o final, eu tenho um bônus de R$25 utilizando o nosso código promocional. Basta você colocar MCDGM, que é o código aqui do Machão da Gama, que na hora do seu cadastro você vai ganhar R$25 de bônus. Molezinha, né? Então, bora lá. Bom, meus amigos, e o jogo de ontem? Que sufoco, hein, rapaziada? Que sufoco, meu Deus do céu. Como eu disse até no pós-jogo, perdão, aqui do canal, pô, eu quase tive um treco, cara. Eu quase infartei. Um jogo que se desenhava fácil pro Vasco, né? Mas nada pro Vasco é fácil. O Vasco conseguiu complicar a partida e nos minutos finais ali foi um Deus nos acuda, né? Tava ali a cara da tragédia. Eu falei, meu Deus, não é possível, cara. Será que a gente vai levar esse golzinho no final aí? Que maldade que vai ser, meu Deus do céu. Fiquei muito nervoso, fiquei bastante estressado, né? Tanto que eu não consegui nem comemorar direito a vitória. A sensação depois foi de alívio, né? Saindo um prédio das costas. Que bom, né? Que bom que o Vasco conseguiu aí essa importante vitória contra o Guarani. Vitória que coloca o Vasco aí na terceira colocação, dá uma respirada no campeonato, porque o Vasco vinha de 2 derrotas, né? E os adversários tinham vencido na última rodada. A vitória do Vasco ontem começou com um gol de pênalti do Nenê. O Nenê que vem sendo aí bastante cobrado pela torcida, né? Bastante criticado pelos torcedores. E ontem não participou muito assim do jogo, mas quando teve ali a bola parada, né? O pênalti, o Nenê bateu e converteu. E eu vou colocar aqui o pênalti batido pelo Nenê, filmado, né? Da arquibancada de São Januário e também da social de São Januário, para você se sentir dentro da colina histórica, comemorando esse gol que abriu, né, o caminho para o Vasco vencer a partida. Confira só.
Bom, tá aí, né? O gol do Nenê abriu os caminhos, o Vasco fez 1-0. Depois, no início do segundo tempo, menos de um minuto, o Aguinaldo fez 2-0. E como tá jogando bola o Aguinaldo, hein? Realmente pedindo passagem. O Aguinaldo que tá confirmado para a partida contra o Brusque, apesar da convocação dele para a Seleção Brasileira Sub-20, ele vai participar, né, do jogo contra o Brusque e depois viaja para a Seleção Brasileira, que vai disputar um amistoso no Uruguai e vai desfalcar o Vasco no jogo contra o Grêmio. Inicialmente, ele desfalcaria o Vasco contra o Brusque e contra o Grêmio. O Vasco conseguiu negociar com a CBF, ele vai participar do jogo contra o Brusque e depois viaja, né, para o Uruguai para se apresentar com a Seleção Brasileira Sub-20. E enfim, como eu estava dizendo, né, cara, o Aguinaldo pedindo passagem realmente, não tem como mais o Raniel voltar para esse time. O titular é o Aguinaldo, é uma partidaça, se movimenta, tá em todos os lugares. Pô, é muito diferente, né, do Raniel, que tem uma característica mais paradona, participa pouco do jogo. Cara, o Aguinaldo tá em todos os lugares, fez o segundo gol do Vasco e participou do primeiro gol, né? Ele que faz a tabelinha com o Alex Teixeira, o Teixeira é derrubado dentro da área e aí no pênalti o Nenê converte. Então, partidaça do Aguinaldo que realmente tá aí pedindo passagem. Mas enfim, essa vitória do Vasco fez o Vasco ganhar uma posição na tabela. O Vasco chegou aos 45 pontos, ultrapassou o Grêmio, né, que continua com 44. E além disso, ontem, após o jogo do Vasco, tivemos o jogo do Bahia, que é mais um time que tá ali na briga, né, concorrente direto do Vasco. O Bahia jogou em Campinas e foi derrotado pela Ponte Preta por 2-0. Então vamos atualizar aqui os dois resultados de ontem, né? A vitória do Vasco 2-1 sobre o Guarani e a vitória da Ponte Preta 2-0 sobre o Bahia. Resultado muito bom, né? Essa derrota do Bahia, porque dá uma segurada no Bahia, o Vasco encosta e deixa tudo embolado, né? Tá tudo embolado ali entre Bahia, Vasco e Grêmio, né? O Vasco tem um ponto a mais que o Grêmio e 2 pontos a menos que o Bahia. Então embolou tudo. Ótimo resultado essa vitória aí da Ponte Preta. Vamos dar uma olhadinha então aqui na tabela de classificação. O Cruzeiro é o líder, tem 58 pontos. O Bahia está na segunda colocação com 47, né? 11 a menos que o Cruzeiro. Na terceira colocação tem o Vasco, 45 pontos. E na quarta colocação, o Grêmio, 44 pontos. E aí na quinta colocação, o primeiro time fora do G4, está o Londrina, 41 pontos. Tem 4 pontos a menos que o Vasco e tem 3 pontos a menos que o Grêmio, né, que é o quarto colocado. O Sport é o sexto com 40 e a Tombense a sétima colocada com 39 pontos. Então, eu acho que a briga pelo acesso termina aí, né? E o Vasco abre importantes 5 pontos para o Sport, que na minha opinião é o time que mais tem condições de assustar, né, quem está dentro do G4. O Vasco ainda pega o Sport fora de casa na Ilha do Retiro e vai ser um jogo muito difícil. Enfim, uma vitória, né, galera, para dar um alívio realmente, um respiro, porque o vascaíno estava vendo aí a coisa se desenhar de uma maneira muito preocupante e que bom, né? Que bom que o Vasco conseguiu dar essa respirada, apesar do susto, né? Gol contra do Anderson Conceição, um desespero no final, mas enfim, uma vitória aí para dar uma respirada na tabela. E bom, hoje teremos um dia bastante movimentado no Vasco, né? Isso porque às 2 da tarde, marque aí na sua agenda, às 2 horas da tarde, está marcada uma entrevista coletiva do Josh Wander. Bem possivelmente essa entrevista terá transmissão da Vasco TV. Ainda não tem essa informação confirmada, mas é bem provável, né, que a Vasco TV transmita a primeira entrevista coletiva de Josh Wander, já como acionista ali, né, acionista majoritário da Vasco SAF, ele que é fundador aí da 777, grupo americano que adquiriu 70% da SAF vascaína. Então, muitas perguntas serão respondidas pelo Josh Wander, inclusive a situação de treinador, né? E aí, o Vasco vai buscar um novo treinador ou não? Josh Wander vai responder essa pergunta às 2 horas e claro, né? A gente vai acompanhar tudo aqui no canal para depois deixar você bem informado. Josh Wander e a comitiva da 777 que estiveram ontem em São Januário e comemoraram bastante, né, a vitória do Vasco. Vou colocar inclusive um vídeo aqui filmado pelo Otto Carvalho, né, dos executivos americanos ali comemorando a vitória vascaína. Vamos subir, porra! Parabéns!
Então é isso, né? 2h da tarde, entrevista coletiva de Josh Wander, a primeira, né, já como acionista do Vasco, para a gente saber aí as novidades e saber se teremos novo treinador. Tô ansioso aí para essa entrevista, vamos aguardar. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!